Nós somos a banda Choque, formamos a banda em 1979. Esse ano nós completaremos 42 anos de banda. Eu me chamo Carlos Roque, o baterista e fundador da banda. Sou Edgar Roque, o guitarrista da banda Choque e tenho 59 anos de idade. Meu nome é Américo, tenho 56 anos, sou vocalista da banda Choque desde 1984. Meu nome é Paulo Roque, baixista da banda e tenho 62 anos de idade. Nós somos uma banda de heavy metal com várias influências. Nós estamos aí completando quase 42 anos na estrada. Fizemos no passado vários covers, né, de Judas Priest, Scorpions e tantas outras bandas tradicionais da época, né, da época gloriosa do heavy metal. E passamos aí, depois desse trabalho de cover, a trabalhar no nosso próprio conteúdo, no nosso próprio disco, e fizemos aí algumas coisas ao vivo, fizemos em estúdio e estamos aí na batalha. Eu sempre tive vontade de montar uma banda e meus irmãos vieram comigo nesse projeto. E até então nós não tínhamos nenhuma noção de música e passamos a tocar em banda de colégio e adquirir equipamentos, né, de percussão do colégio para montar uma bateria, e fomos aprendendo violão, guitarras antigas, etc. Na realidade eu já vinha montando o equipamento, comprando o equipamento e ensaiando e tal. Eu considero o início da banda no primeiro show que ela toca. Então foi dezembro de 79. Mas antes a banda já vinha montando um repertório, já vinha ensaiando, já vinha adquirindo equipamento, coisas desse tipo. A formação inicial da Choque, que na verdade começou no final da década de 70, na época eram 4 irmãos, o outro, meu irmão Marcos Jerônimo, que agora é astrônomo, fechou logo em seguida, depois do primeiro show. E tinha também um vocalista que a gente na época convidou, Eduardo Araújo. E pronto, ele só ficou, só deu a primeira apresentação e logo depois saiu. É interessante frisar esse início aí, que eu não participei desse início, mas alguns vocalistas tiveram a oportunidade de passar. Não podemos deixar de frisar a participação de um vocalista que foi muito importante para a banda, que a gente não pode esquecer, que foi Valdir de Noir, tá? do Rush Cover, né? E outros trabalhos que ele é conhecido. E após a saída do Valdir, é que o Carlos Roque assumiu os vocais da banda, tocando bateria e cantando. Depois disso, uma curiosidade, eu tenho até uma pequena história, eu fui assistir esse pessoal num show aqui no centro da cidade e eu costumava ficar sentado e assistindo a banda Choque. Eu já conhecia Paulo Roque. Por quê? Porque eu, na época, comecei a me envolver com esses festivais de MPB que acontecia, né, Paulinho? No Liceu, em outros locais. Eu conheci Paulo em um desses festivais, uma curiosidade. Paulo hoje é baixista da banda, mas na época ele era baterista de uma banda. Participamos desse festival que aconteceu no Liceu, ele com um grupo lá e eu participando de uma dupla. E a partir daí a gente continuou aí se comunicando um pouco, mas depois desse show que eu assisti, um deles foi no Teatro Santa Rosa, o outro foi na Praça da Independência, no festival. Eu me encontrei com o Paulo e Paulo me fez o convite, perguntou se eu gostaria de participar, entrar como vocalista. Aí eu disse, não sei. Aí ele me deu uma fitazinha cassete com, eu me lembro, Judas Priest ao vivo no Japão. Ensaiei em casa, eu sozinho, escutei e fui fazer um teste lá na casa do pessoal. Conheci Edgarzinho, conheci Carlos, e aí a gente começou a trabalhar isso. Isso foi em 84. Eu estava com 18 anos, hoje estou com 56.
E o meu primeiro show com o pessoal, vale frisar isso, foi nos 400 anos da cidade, na Festa das Neves. Foi os 400 anos. Foi o primeiro show da banda Choque com a minha pessoa. Tocamos Judas, tocamos Scorpion, tocamos a Sept, uma série de coisas que na época estava no auge do Rock in Rio. Rock in Rio número 1 foi muito massa, igual aquele não vai haver outro, né? E se hoje, eu digo assim, se hoje a banda Choque deixar de existir, o que ficou foi uma família. Não é uma empresa, é uma família. O que vale frisar com relação ao início da banda é que você vai ver em fotos do passado como era precário você tocar heavy metal na Paraíba. Principalmente porque não tinha grana para comprar as coisas. Os instrumentos eram caseiros, a bateria, muitas das vezes a bateria que Carlos tocava foi feita em casa. A guitarra de Edgar também, toda feita pelo luthier Paulo Roque, que era a pessoa que fazia, montava tudo, fazia parte elétrica, colocava para funcionar. Microfone era deficiente. Marco Jerônimo, que é o outro irmão, ficou responsável pelos efeitos dos shows com pólvora, aquela coisa toda, quer dizer, toda aquela coisa bem artesanal que não se tem hoje em dia, né? Hoje você tem toda uma tecnologia e que naquela época não havia. E as influências também que os meninos adoravam tocar, que não é da minha época, mas eu cheguei a escutar, mas não cheguei a cantar. Mas era o Deep Purple, Rush, Led Zeppelin que se tocava muito, né? Black Sabbath, quer dizer, a escola do heavy metal, né? Os professores. Quando eu fiz o show em 84, eu já tinha assumido, né? Eu já partimos a fazer, ensaiar, estava sempre... Por incrível que pareça, diferente de hoje, mas naquela época a coisa acontecia com mais facilidade. Você tinha muitos eventos na cidade, você tinha eventos nos estados vizinhos, se podia fazer show nos teatros, que hoje é proibido, tinha os shows no espaço cultural, e todos os outros lugares que dava para se fazer heavy metal e, sim, dizer que ganha grana não dá, porque grana para o heavy metal, quem produz, as próprias bandas produziam, você não tinha produtor, né? E ficava mais difícil da gente ter uma coisa bem profissional, porque era, como eu disse, tudo era muito artesanal, tudo era muito difícil. A gente quem colocava os instrumentos na Kombi, né, Paulo? Era um Fusca, quer dizer, aquelas aventuras de você encher o carro, você montava tudo, você desmontava, tocava, quer dizer, você não tinha ninguém para ajudar, era nós e nós mesmos, né? Mas era prazeroso, era muito prazeroso, cansativo, além de ter, é como você bater o escanteio e correr para cabecear. A gente corria atrás do local para os shows, de madrugada colando cartazes na cidade, no outro dia preparando o local para a gente fazer o show. E era assim, a rotina era essa. Vale salientar que o nome da banda inicialmente se chamava Banda do Choque. E o nome Choque é devido aos amplificadores valvulados que a gente tinha, que dava choque direto. A gente botava o plug da guitarra, se a fase não tivesse correta, era choque e era aquele choque bravo que encostava no outro, encostava tocando e... Vamos botar o nome da banda, Banda do Choque. Aí depois a gente tirou o Banda do e ficou só Choque. Toda a vida eu tive vontade de montar uma banda e na época não existia banda de rock em João Pessoa e eu ficava vendo as bandas de baile tocar para ver como é que os caras usavam equipamento e que tipo de equipamento os caras usavam. Vi muitas bandas de baile, João Pessoa tinha uma enorme quantidade de bandas de baile, todas tocavam no final de semana e eu estava lá. Vez ou outra eu estava vendo uma banda tocar e ficava olhando o equipamento da galera ali. Entendeu? E toda a vida tive vontade, fui atrás,
trouxe umas peças para casa e aquela história, sem saber tocar, e todo mundo aprendeu a tocar na tora, entendeu? É aquela história, todo mundo aqui, ninguém tem formação musical assim de escola, é todo mundo autodidata aqui, entendeu? E chegamos onde chegamos. Tem uma coisa que, sabe, só a mão de Deus mesmo para... Atualmente a banda é composta pelos 4 componentes, que são os 3 irmãos, né? Eu, Edgar Roque, o Carlos Roque, o Paulo Roque e o Almérico Caldeira, que também eu considero um rock, um dos irmãos, né? Pelo tempo que ele está com a gente, desde 84. Eu toco guitarra, Carlos continua na bateria, Paulo o baixista e Américo nos vocais. Toco guitarra desde, eu acho que metade dos anos 70, quando o meu irmão Carlos me apresentou o violão e logo em seguida ele comprou uma guitarra para ele, só que ele não conseguiu tocar. Ele deixou a guitarra encostada, um belo dia eu peguei a guitarra e comecei a colocar meus dedos nela e de um dia para o outro eu já estava tocando as músicas das nossas influências. Na época era Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Deep Purple, Black Sabbath, e assim foi desenvolvendo. Quem são as suas principais influências como guitarristas, né? Os guitarristas. Meus guitarristas preferidos, Jimi Hendrix, Jimmy Page, Ed Van Halen. E atualmente eu gosto de Andy LaRocque, que é do King Diamond, e Glenn Tipton, do Judas Priest. Carlos Roque, baterista. E é como ele falou, eu comprei uma guitarra para ver se eu aprendia a tocar guitarra, mas não conseguia aprender a tocar. Então eu parti para a bateria. Já que eu tinha tocado em banda de colégio, tocava tarol, aí ficou mais fácil para tu pegar a bateria. E aí eu fui vendo outros bateristas em vídeo e fui pegando essas levadas de baterista de rock. Até que me espelhei muito no baterista do Led Zeppelin, aquele John Bonham, do Tom Aldridge, do Ozzy, o Ozzy, o cara do Judas mesmo, Scott Travis, Dick Dick, que tocou com o King Diamond, hoje está no Scorpions. São grandes bateristas assim que eu gosto de dar uma olhada e admiro a pegada do cara, porque os caras são pau mesmo. Eu acho isso interessante. Meu nome é Américo, sou vocalista da banda desde 84, como eu já falei anteriormente. As influências da época em que eu comecei a me integrar com o pessoal da banda Choque foi o Kiss, foi o Judas Priest, foi o Scorpions, o Twisted Sister, né, que a gente gostava sempre de curtir, né, cara? Twisted Sister, Schneider, aí depois veio a Sept, King Diamond, mas a minha escola, eu digo assim, antes de eu conhecer o pessoal, que eu curti muito foi o Kiss. Passei situações por causa da coisa de adolescente, né, de querer usar camisa, fui chamado a atenção no colégio, porque eu comecei a usar o meu sobrenome com o sobrenome dos caras da banda, aí isso criou uma situação assim chata, mas não deixei de manter a identidade. Eu curtia muito e ainda curto. Eles são o que eu gostaria de ser e não sou. Me chamo Paulo Roque, baixista da banda. Tem umas influências aí que eu assim, gosto muito. E essas influências elas fazem parte até hoje do meu dia a dia. Né? Eu curto muito o Iron Maiden, o Accept, o Yes, né? O Yes, que é banda de metal progressivo. E antes de eu entrar nesse, assim, para tocar contrabaixo, de fazer parte desse grupo de baixistas, eu era baterista, né? Porque eu fiz shows ainda tocando bateria, mas eu vi que quando a banda foi moldada, apareceu essa brecha para tocar contrabaixo. E eu fui aperfeiçoando meus dons como contrabaixista.
E até hoje, assim, eu cultuo esse tipo de trabalho. E para mim é uma satisfação eu fazer parte desse grupo, que são meus irmãos e o nosso amigo aqui, Américo. Durante a nossa trajetória, nós fomos conhecendo produtores de outros estados e a banda passou a fazer show, né, em outros estados do Nordeste, como Fortaleza, Natal, Recife, Maceió, entendeu? Brasília. E a banda saiu, né, conquistando outros fãs, etc. Eu acho que isso aí abriu as portas para a banda. É tanto que Recife é uma cidade que recebe a gente de braço aberto. E lá tem, assim, já está no circuito de Recife, receber shows até internacionais, né, onde nós já fomos convidados para abrir show, né, de bandas, né, internacionais lá fora, bandas de heavy metal. Entendeu? Apesar que João Pessoa também já recebeu, e nós estávamos presentes no show do Paul Dayano, quando veio a João Pessoa, a gente abriu aquele projeto lá do San Roque, a gente estava em tudo naquele projeto. Então, eu acho que isso que a banda só evoluiu, só cresceu. A banda Choque, a partir do seu primeiro trabalho em LP, o Heavy Metal e Salute, começou a ganhar aí a confiança, né? E cair no prazer de algumas pessoas que começou a se identificar com o trabalho da banda, e isso surgiu oportunidades de tocar. Não podemos deixar de salientar que o pessoal de Campina Grande é bastante fiel à banda Choque. É muito legal. Se brincar, nós temos mais carinho, aliás, não é que mais carinho, nós somos mais queridos em Campina Grande que a própria João Pessoa. O LP Heavy Metal e Salute, nós fizemos ele em 91. Nós gravamos esse LP no Recife, no estúdio Estação do Som, 28 horas. em 28 horas. E o cara que levou esse projeto lá, que nos ajudou muito, foi Tovinho, que era o tecladista de Alceu Valença. Chegamos pela manhã, terminamos isso praticamente em 24 horas, esse trabalho, Heavy Metal e Salute. E foi através desse trabalho que nos abriu portas para que a gente viesse a tocar em outras cidades, dentro do estado e fora do estado. Foi aí que nós fomos para Fortaleza, nós fomos para Recife, nós fomos para Natal, uma série aí de pequenos e médios shows ao longo dessa fase do Heavy Metal e Salute. Com relação ao show da banda, em 91 ou foi 92, se eu não me engano, a gente participou junto com Sociedade Anônima, Capital Inicial, uns e outros, no show no Espaço Cultural lá na Praça do Povo. Foi um show muito legal. E também considero o show do Sun Rock Festival. Mas antes disso, nós fomos convidados para abrir para a banda dinamarquesa Mace Sulfate em 98 no Sport Clube de Recife. Também tivemos o show com o André Matos no Cabo Branco, abrimos para o André Matos. E logo em seguida também fomos convidados para abrir para o primeiro vocalista do Iron Maiden, que é Paul Dayano, no Iron Maiden Fest Day, que foi realizado no Ronaldão. Foi quando isso aí, esses dois shows que você falou? Foi da Paul Dayano e... O Paul Dayano foi em 2011 e também o de André Matos foi em 2011. E esse último do Ronaldão? Do Sun Rock Festival foi em 2010. Em 2014 fomos convidados pelas gravadoras que tínhamos assinado, o selo Kill Again Records, né? Kill Again Records. Kill Again. E fomos a Brasília, né? Fazer o lançamento do nosso álbum, Shadows. E foi muito legal lá em... Vocês foram a banda principal. E fomos a banda principal. A Choque não participou de eventos em escolas, assim, mas teve eventos beneficentes que foi
que a gente fez um em 93, que foi no Sesc, é o Rock contra a Fome. Também teve outro em 2004, que foi o Halloween Beneficente. A Choque teve alguns integrantes que participaram e que já deixaram de fazer parte. Entre eles está o nosso irmão Marcos Roque, que tocava guitarra base. Também o primeiro vocalista, Eduardo Araújo, né? Logo em seguida teve Valdir Noir, que era vocal e guitarra base. E são esses. Sim, teve o vocalista também em 87, Vanderlei Nino. Ele também ficou uns 6 meses na banda. Só. A maioria das pessoas que vieram, a maioria, tinha vontade de cantar, mas não tinha o chamado talento. Foram poucos, contados do dedo as pessoas que chegaram. E você olhava assim, e esse aqui dá para segurar a barra e o cara, né, garante. Mas a maioria deixava se confundir Eu me conto primeiro vez. a técnica com a vontade. Então, terminava atrapalhando isso, a ponto de marcar hora de estúdio para botar a voz e o vocalista não aparecer porque não tinha segurança de colocar a voz. Então esse pessoal eu tive que chegar num acordo e dizer não dá, velho, porque eu preciso, né, tocar o trabalho para frente. Até que apareceu a América que foi lá e colocou a voz. No Brasil não é nada fácil, na Paraíba, por sua vez, pelo amor de Deus, né? Não sei nem comentar. Mas a gente já tem um contato em Recife, que é um centro maior do que uma pessoa, e vez outra nós éramos convidados para fazer show lá, entendeu? Ou abrir para bandas que vinham de fora. Entendeu? Essa era a nossa ponte. As produções que aconteciam, que ocorriam aqui em João Pessoa, ou eram independentes ou vinculadas a governo, né? Tanto municipais como estaduais. Eu participava de alguns projetos que apareciam, tipo Festa das Neves, ou outros eventos que apareciam na cidade, que eram bancados ou pela prefeitura ou pelo estado, e às vezes a banda era convidada a participar desses projetos. Fora isso, as produções eram independentes, entendeu? Até mesmo os 40 anos da banda foi uma produção independente. Nós convidamos algumas bandas para participar, era uma confraternização, a comemoração de 40 anos de banda não é 4 dias nem 4 anos. São 40 anos juntos, né, com o mesmo propósito, com a mesma intenção de querer que a coisa avance, né, e continuamos com o mesmo desafio. Se antes as coisas estavam difíceis, até mesmo com relação à produção de shows, os estados vizinhos também começaram a enfraquecer o movimento. Aqueles que investiam no movimento começou a perceber que não estava tendo o retorno que eles queriam, né? Não estava tendo público bastante para poder dar retorno a eles. Isso o quê? Se não tem retorno, se não gera dinheiro, você não contrata. Aí começou a se fazer o quê? O intuito da banda não é só tocar, você tem que ter um tempo que você tem que fazer com que aquilo que você faz gere um retorno financeiro para você, porque tudo é custo. Você gasta com combustível, você gasta com encordamento de guitarra, você gasta N coisas que precisam do retorno. Mas com a pandemia, a coisa ficou pior porque passou a se extinguir todos os locais que se costumavam fazer shows, começaram a fechar as portas, os organizadores também não tinham campo para isso. Existia uma proibição, que ainda existe, e que veio afetar severamente o movimento não só do heavy metal, mas como as outras, a parte cultural em si. Infelizmente, nós somos vítimas dessa mudança, né? Vítimas dessa pandemia. Os integrantes da banda estão todos vacinados. Andamos pelas ruas com máscara, cumprindo o protocolo que o governo exige.
mas não estamos usando isso em shows porque nós não estamos fazendo shows. Como eu falei, o movimento, hoje você assiste, não faz. Nós curtimos hoje com os amigos, assistimos algumas coisas, discutimos, mas em palco, por enquanto não, até as coisas normalizarem. E a produção de músicas novas, disco, novas gravações, tem alguma coisa programada? Existe algumas coisas escritas, faltando só, sabe, vamos dizer assim, lapidar, né? Tem algum trabalho aí que dá para fazer outro álbum. O problema é que todo mundo está correndo atrás para ver se safa dessa crise aí, né? Pós-pandemia. E é preciso você estar com a espiritualidade boa para investir nessa parte, né? De produção de música e tal. Mas tem algo. Fazer tem música não é você simplesmente escrever qualquer baboseira e vamos gravar. Não, tem que ser uma coisa bem elaborada, tem que ser uma coisa espiritualmente, você tem que estar inspirado para poder escrever, para poder criar as melodias certas, senão você vai ser só mais uma alma, sem alma. Massa. Começamos a banda aí. Quando foi em 91, se eu não me engano. Foi em 91. Não, minto. Começamos a fazer o ritual, cara. A gente foi em 88, no estúdio DB3 em Recife, e gravamos o Ritual, um EP com 6 músicas em português. E quando foi em 91, um empresário de Natal, chamado Luciano, perguntou se a gente podia gravar em inglês, que para ele achava que teria mais aceitação a nível internacional, tanto nacional como internacional. A banda pegou essas músicas em português, essas 6 músicas, juntou mais algumas e transformou em inglês essas músicas e fomos ao estúdio Estação do Som em Recife, onde a Beth já falou que o engenheiro de som lá na época era Tovinho, o tecladista de Alceu Valença, e lançamos o Heavy Metal e Salute. Também, logo em seguida, teve a participação na coletânea Aquários, produzido por jornalista Décio Alcântara. E em 2013 nos reunimos novamente e lançamos o álbum Shadows. E esse álbum a gente lançou em Recife, no Metal Maniac Brigade, e assinamos com o selo de Brasília e fomos a Brasília lançar esse álbum também em 2014. Esse foi o último disco da banda? Isso foi o último disco da banda. Entre 2018 e 2019, a banda foi até assim, posso até dizer que foi parabenizada, vamos dizer assim, né, por um selo alemão que negociamos para eles fazerem mais outras cópias lá na Alemanha. E eles fizeram 500 cópias do disco Heavy Metal e Salute. Né? Eu acredito que, não sei se é para colecionador ou para venda, não interessa, mas firmamos com esse selo alemão, Diabolic Records, um negócio desse assim. E a banda foi contemplada, né? Porque esse disco foi relançado na Europa, entendeu? E eu acredito que é bem aceito o disco. O disco foi lançado na Europa em vinil, no formato vinil, em 3 cores, amarelo, branco, vinil amarelo, vinil branco e vinil normal. Em 2014 teve o convite para participar do Music from Paraíba, que foi o volume 2, e entramos com a música Shadows, e em 2016 fizemos um show em relação a esse álbum, também no Espaço Cultural. Caso sejamos premiados, em consenso, né, todos juntos aqui, nós usaremos os recursos, em primeiro lugar, para repor as perdas devido à pandemia,
as dificuldades que encontramos anteriormente por falta de shows, tudo aquilo que nós comentamos agora há pouco, e vamos tentando investir no projeto da banda para o futuro, esperando que após passar toda essa fase de pandemia, a gente poder e mostrar ao nosso público aquilo que ainda somos capazes de fazer.